16. Mateus 16. A partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Depois aí a projeção vai ser disponibilizada. Vai ficar mais fácil para os irmãos acompanharem a nossa exposição. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar pedindo a bênção de Deus? Oremos. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos, rogando a assistência do Teu Santo Espírito, de tal maneira que haja compreensão, boa disposição e força para obedecer a Tua palavra, para que sejamos Igreja do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa aula: o que é a igreja? A modo de introdução, eu quero mencionar o fenômeno dos desigrejados. Essa é uma palavra que não existe na língua portuguesa, mas é um termo que tem se tornado cada vez mais frequente, pelo menos no meio evangélico. O que significa o fenômeno dos desigrejados? No censo do IBGE de 2010, 42,3 milhões de pessoas se identificaram como evangélicas, ou seja, 22,2% da população brasileira de então, ano 2010. Contudo, esse número, que é um número significativo, 42 milhões de pessoas. Só para que vocês tenham uma ideia, o Chile, que é um país, tem menos de 19 milhões de pessoas. E segundo as últimas pesquisas, a gente ainda está aguardando o resultado do censo IBGE de 2020, que não foi feito em 2020 por conta da pandemia, ainda não foi divulgado o resultado do quesito religião, mas algumas pesquisas apontam que a população evangélica no Brasil está na casa de 30% da população brasileira. Quando o resultado do censo sair, no que diz respeito à religião, a gente vai poder aferir e confirmar se isso está ou não correto, esse dado. A se confirmar, isso significa uma população de 60 milhões de pessoas, é muita gente. Mas tem um aspecto muito importante nessa cifra, é justamente isso que eu quero aqui pontuar. Esse número, né, que em 2010 foi oficialmente de 42,3 milhões de pessoas, ele também contempla os chamados cristãos evangélicos não determinados, porque quando o pessoal do IBGE fez a pesquisa em 2010, as pessoas podiam se identificar e havia, dentro da categoria evangélicos, uma subcategoria cristãos evangélicos não determinados.
E esse grupo de cristãos evangélicos não determinados, a gente vai explicar mais à frente o que significa isso, correspondia a 9,2 milhões de pessoas. Isto é, a 21% dos evangélicos da época. Mas quem são esses cristãos evangélicos não determinados? São justamente os desigrejados. As pessoas que se declaram evangélicas, mas que não frequentam uma igreja. Segundo Nelson Bomilca, autor de Os Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência religiosa, os seguintes subgrupos integram o fenômeno dos cristãos evangélicos não determinados ou desigrejados. Quais são esses subgrupos? Ou seja, quando a gente pensa na categoria de evangélicos que não frequentam uma igreja, que grupos a gente encontra ou identifica dentro desse segmento? Os assumidos sem igreja, aqueles que se identificam como não pertencentes a nenhuma igreja e, portanto, não possuem vínculos, parcerias ou compromissos institucionais com comunidades e denominações. São aqueles que declaradamente não pertencem a nenhuma igreja evangélica, assumem isso, mas se declaram evangélicos. Às vezes porque foram criados no seio de uma família evangélica, pertenceram a uma igreja evangélica até a fase adulta, mas por alguma razão que Deus, e às vezes a pessoa sabe, ela não está na igreja, mas ela se identifica como evangélica. Um outro subgrupo, os desencantados ou decepcionados com a igreja, pessoas que se decepcionaram com a instituição formal religiosa e permanecem a uma distância preventiva da experiência comunitária de ser igreja. A gente, lamentavelmente, conhece, encontra pessoas que estão ainda feridas, que tiveram alguma experiência ruim, frustrante, e, portanto, integram essa categoria. Um terceiro subgrupo, as pessoas inseridas como membros ou frequentadores, meu pastor gosta de usar lá em São Luís a expressão os congregados. Os congregados são aqueles simpáticos ao evangelho, aqueles frequentadores de igreja, mas que não são membros. Em alguns casos, esses congregados conseguem frequentar a igreja de maneira mais assídua, regular, do que alguns membros. Mas o fato é que essas pessoas, sejam elas membros ou meramente frequentadores de uma igreja, vivem em relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja. Em outras palavras, a gente encontra também como evangélicas pessoas que até frequentam uma igreja, às vezes por serem membros dela ou por serem simplesmente congregados, frequentadores, mas elas não desenvolvem, não constroem ou não permitem que sejam construídos vínculos, relacionamentos com as pessoas. É como se elas fossem meras consumidoras, como se elas viessem à igreja para escutar o sermão, para cantar música, para participar da Santa Ceia, mas não espere de mim mais do que isso. Também existe essa categoria, esse grupo. Outro é o grupo, ou subgrupo, dos fiéis recolhidos em pequenos grupos. Olha que interessante, que às vezes a gente não dimensiona, que se reúnem informalmente em casas, escritórios, salões alugados, parques ou escolas e que não querem serem vistos ou reconhecidos como uma organização. Existe, nesse grande mosaico, nesse grande mundo chamado evangélico, igreja ou movimento, grupo, para todo tipo de gosto. Um desses grupos, em alguns lugares do Brasil, se identifica como os irmãos. Em outros lugares, esse pessoal pertence à igreja chamada Casa de Oração. O nome vai variar dependendo do local, dependendo da região. Onde é que eu quero chegar? Pelo menos esse segmento que se identifica como os irmãos, eles não se reúnem em templos. O outro lado dessa família dos darbistas,
ou dos irmãos se reúne no local chamado casa de oração. Não sei se alguém já viu um templo com essa identificação, casa de oração. Alguém já viu? Ok, então, legal, obrigado. Está dizendo aqui que além da casa de oração tem igreja de oração, é isso, Sebastião? Ah, tá, igreja, legal. Então, tem alguns aqui que estão confirmando que dizer que o pastor, o professor, não está mentindo, não está aqui inventando. O ponto é que tem um ramo desse movimento que é contra locais oficiais ou convencionais para reunião. Eles se reúnem nas casas. E quando você pergunta, a que igreja, a que denominação você pertence? Não, nenhuma, somos irmãos. Sim, é um exemplo dessa categoria aqui. Outra categoria, está terminando, indivíduos que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança e que estão decepcionados com as relações e a instituição. Então, a gente já havia mencionado outra categoria de gente que se decepcionou, tinha expectativas, elas não se cumpriram, ou pessoas que tiveram algum problema de relacionamento. Essa é uma situação. Outras pessoas foram o quê? Abusadas, exploradas, às vezes extorquidas, ou às vezes vítimas de abuso mesmo sexual. Então, tem gente aí que está traumatizado, tem gente que está muito ferido. Então, são esses que se enquadram nessa categoria. E, finalmente, os sem igreja que acompanham mensagens e reflexões pela internet. Então, todas essas categorias constituem esse segmento dos desigrejados, ou, segundo o censo do IBGE, dos cristãos evangélicos não determinados. Muito bem. Aí eu, a partir disso, apresento a seguinte questão, pergunta para a nossa reflexão. Porque muitos dos que hoje são desigrejados já estiveram ao nosso lado aqui na igreja. Quem garante que amanhã eu e você não faremos parte do time dos desigrejados? É preciso precaver-se. Para tanto, é fundamental entender o que é a igreja. Por que a gente tem que entender o significado bíblico de igreja? Para a gente saber o que Deus espera de nós, e também para nutrir expectativas realistas em relação à família da fé, que é a igreja, e para estar devidamente vacinado, protegido de certos ventos de doutrina ou de certas situações que a vida em comunidade possibilita. O que é a igreja? Dependendo da resposta a esta pergunta, teremos ou não motivos para fazer parte da mesma. Deixa eu só acrescentar uma coisa que eu esqueci de mencionar no início da lição, da aula. Essa lição de hoje é a adaptação de uma lição que eu vou mostrar aqui a revista. Essa revista aqui se chama Igrejas do Novo Testamento. É publicada pela editora Z3, e a maioria das lições é escrita, ou foi escrita pelo reverendo Arival Dias Casimiro, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Essa lição, por exemplo, foi escrita por ele. Eu adaptei, por exemplo, toda essa parte dos desigrejados não tem na lição, mas a base da lição é a primeira lição, a base da aula de hoje, digo, é a primeira lição dessa revista. Uma questão aqui de dar a César o que é de César, dar a Arival o que é de Arival, tá bom, gente? Muito bem, havendo dito isso, e aí, a partir de agora, eu começo a seguir mais aqui de perto o roteiro da lição. O que é a igreja? Dependendo da resposta a esta pergunta, teremos ou não motivos para fazer parte da mesma. John MacArthur Jr., esse autor muito comum, muito popular no Brasil, responde da seguinte maneira. Olha que interessante.
ponto de vista bíblico, a igreja é a única instituição que o Senhor Jesus prometeu edificar e abençoar. Lá em Mateus, já lemos o texto, Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus faz uma promessa de que ele edificaria, como tem edificado, a igreja dele. Essa promessa você não encontra para o Estado, para a sociedade, para o seu time de futebol. É uma promessa que o Senhor dirige ao seu povo, a igreja. Em segundo lugar, a igreja é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores. Em Filipenses 3:3 nós lemos: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Evocando também aqui, a gente pode recordar o que Jesus disse à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E quando Jesus disse isso, Jesus queria mostrar que a verdadeira adoração não depende de um lugar específico, não depende de estar em Jerusalém, de estar no Monte Gerizim, sagrado para os samaritanos, de estar em Goiás, terra lá da Catira? Da Catira, o ritmo que o Daniel outro dia ilustrou para nós como é que dança a Catira, ou lá do Paraná, em qualquer lugar do planeta, ou mesmo fora do planeta Terra. Se a pessoa se dirige a Deus através de Jesus, a adoração dela será aceita pelo Pai. Em terceiro lugar, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Paulo, aos presbíteros de Éfeso, quando estavam na cidade de Mileto, disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, isto é, presbíteros, ou pastores, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, Jesus morreu pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Esse é o preço que Deus pagou pela igreja dele, o sangue do seu Filho. Em quarto lugar, a igreja é a expressão terrena da realidade celestial. O que a gente vivencia aqui, no contexto da irmandade, no contexto da vida eclesiástica, é um gostinho do que a gente vai viver de maneira plena e perfeita após a volta de Jesus. Aqui é como se fosse um tira-gosto. Mas a gente já consegue experimentar um pouco daquela realidade. Tanto é que na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. As pessoas que buscam fazer a vontade de Deus aqui na terra são justamente as ovelhas do Senhor. Então, na medida que a gente obedece o manual do fabricante, o que Jesus diz, a gente começa a experimentar as bênçãos celestiais aqui na terra. Em quinto lugar, a igreja, por fim, triunfará, tanto no âmbito universal como local. Em alguns lugares do mundo, os cristãos são perseguidos, templos são fechados. Se a gente volta os olhos lá para o quarto, para o quinto séculos da era cristã, livro de Apocalipse, as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aquelas igrejas estavam na Turquia, que hoje é um país predominantemente muçulmano. Em muitos lugares onde antes existiam igrejas cristãs, hoje não existem mais. Então, quando a gente olha pelo prisma nosso, que é humano, a gente pode ter a impressão de que a igreja está sendo derrotada. Na verdade, essa é uma falsa percepção, ou é uma percepção limitada, porque a igreja do Senhor não pode ser derrotada. Jesus afirmou para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, no final, vou usar uma linguagem do futebol, pode ser na prorrogação.
nos acréscimos, o time de Deus vai sair vitorioso. Por quê? Porque o Cordeiro é vitorioso. E quando ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Em sexto lugar, a igreja é a esfera da comunhão espiritual. Vejam que declaração bonita e edificante a gente encontra na carta aos Hebreus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, nós somos chamados aqui a nos aproximar de Deus com sincero coração, com sinceridade, em plena certeza de fé. Somos também convidados a guardar, a perseverar na confissão que um dia nós fizemos, anunciamos, confessamos o nome de Jesus em público, sem vacilar, e a nos ajudar, a cooperar uns com os outros. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras e a frequentar a igreja, a não deixar de congregar, como é costume de alguns. Em sétimo lugar, antes de ler aqui a sétima afirmação, eu vou pedir para um diácono, para algum irmão, a gentileza de trazer um copo d'água. Eu não sei se tem ali no púlpito, mas, por gentileza. A igreja, em sétimo lugar, é quem proclama e defende a verdade divina. Então, não espere que as escolas estaduais, municipais ou federais preguem o evangelho. Não espere que... Muito obrigado, Misael. Rodrigo, muito obrigado também, viu? Estava falando aqui de estimularmos ao amor e às boas obras, olha aqui uma ilustração viva disso. Não espere que as escolas façam aquilo que Deus reservou à igreja. Não espere que a mídia faça isso. Não espere de políticos aquilo que Deus reservou aos seus filhos e filhas. A Timóteo, que estava à frente das igrejas em Éfeso, Paulo disse: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e escudo da verdade. Então, a igreja é quem proclama e defende a verdade divina. E a verdade, a gente sabe, ela não vai agradar todo mundo. Muitas vezes a igreja vai ter que remar contra a maré. O mundo vai estar aplaudindo e estimulando tais e tais coisas, e a gente, por fidelidade a Cristo, a gente vai dizer e fazer aquilo que é diferente da onda, do movimento que a maioria, que a galera abraça e pratica. Em oitavo lugar, a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espirituais. Às vezes, né, dependendo da nossa condição espiritual, se a gente está mais em dia com os nossos deveres espirituais, ou menos cumpridor, ou às vezes uma semana mais difícil, você e eu falhamos, ou podemos falhar na leitura bíblica diária, na oração, no nosso momento devocional. Mas se você vier à igreja, aqui a palavra de Deus vai ser lida. Aqui orações serão feitas. Aqui a Santa Ceia será ministrada. Aqui você vai escutar a exposição da Escritura. E você vai ser o quê? Reanimado. Vai ser fortalecido.
Então, a igreja é o lugar principal de edificação e crescimento espirituais. E outra coisa, aqui na igreja, existem... Deus, né, usa o seu povo, ele distribuiu dons. Então, aqui você vai ter alguém mais preparado para explicar, para abençoar você em relação ao entendimento da Escritura, assim como em outras áreas da vida cristã. Paulo, aos Efésios, diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No intervalo entre a primeira e a segunda parte da nossa escola dominical, eu estava conversando aí com o seu Terêncio. O seu Terêncio estava me dizendo que ele visitou uma outra igreja e ele foi lá e falou assim: pastor, difícil, viu, pastor? Porque era preciso tradução para a gente entender. Que lá a pessoa na frente falava em outra coisa e tinha que ter um tradutor para a gente entender aquilo que era dito. E eu dizia ao seu Terêncio, essa não é a forma ordinária, comum de Deus edificar a sua igreja. A palavra tem que ser exposta de uma maneira clara, inteligível, para que as pessoas possam ser edificadas e possam avaliar, aferir se aquilo que é dito confere com as Escrituras. Então, na igreja, nós temos oportunidade de ser instruídos, de crescer no conhecimento da verdade, a partir do uso que Deus faz das pessoas que têm essa capacidade, esse dom. Em nono lugar, a igreja é a plataforma, a base de lançamento para a evangelização do mundo. O que Jesus disse aos discípulos e diz para nós? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É aqui que quando nós somos convertidos pela bendita graça de Deus, nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E a partir daqui nós somos também arremessados, enviados para compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Finalmente, para a gente fechar essa primeira parte, a igreja é o ambiente em que se desenvolve e amadurece uma liderança espiritual forte. Ferro com ferro, como é que diz lá? O ferro afia, né? Com ferro, me esqueci. O ferro se afia com ferro, não é? Aqui, no contexto do relacionamento, nós somos estimulados a ter paciência uns com os outros, longanimidade, a perdoar, a ser perdoado. Às vezes você será usado por Deus para ajudar alguém, outras vezes você necessitará de ajuda. E nesse processo, Deus vai talhando, Deus vai lapidando essa pedra bruta que somos eu e você. Todos nós aqui somos obra em construção. Então, é nesse contexto aqui que Deus vai preparando a gente para o serviço. Quando Paulo foi convertido pela graça de Deus, Paulo não foi bem acolhido na igreja de Jerusalém, e aí ele foi para Tarso. E Barnabé buscou Paulo em Tarso e o levou para Antioquia. E a Bíblia diz que durante 1 ano eles ali se dedicaram ao ensino, ao serviço, e ali os cristãos, os seguidores de Jesus, foram pela primeira vez chamados cristãos, e a partir da igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé foram enviados para a obra missionária. Notem a importância de Barnabé na vida de Paulo. Notem a importância, por exemplo, de Moisés na vida de Josué, porque Josué, antes de ser líder, a Bíblia o descreve como servo, ou servidor de Moisés. Então, quem não é um bom liderado, quem não tem a capacidade de sentar no banco, de ouvir instruções, de acatar direcionamentos,
comandos, não estará apto para ser um líder na igreja. É por isso que Paulo, né, quando instrui a Timóteo, a Tito, ele diz algumas coisas sobre as características que uma pessoa deve apresentar para servir como presbítero ou como diácono na vida da igreja. Uma delas, não seja neófito, não pode ser novo convertido, para não incorrer na condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? O diabo foi condenado, foi expulso da presença de Deus porque se orgulhou, ficou cheio de si mesmo, de jactância, de soberba. Então, não pode ser neófito, por quê? Porque vai se deslumbrar. Muita gente olhando para a pessoa. Então, não pode ser neófito, não pode ser briguento, tem que estar bem casado, os filhos têm que obedecer sua autoridade. Essa pessoa, ela não pode, a gente não pode colocar na conta dela a conversão dos filhos, mas a gente tem que colocar na conta dela a autoridade sobre os filhos. Ele tem que ser uma pessoa cuja autoridade é respeitada pelos da sua casa. É isso que a Bíblia diz. Então, é nesse processo, irmãos, de comunhão, de vivência, que a gente vai conhecendo as pessoas, vai percebendo se elas já têm maturidade suficiente para assumir certas responsabilidades, certos ministérios na vida da igreja. Então, o John MacArthur elenca essas qualidades da igreja, e aí agora a gente faz a pergunta: há ou não há motivos para se amar a igreja? A igreja é ou não é bênção de Deus para nós? Com certeza, com certeza. Então, primeiro tópico aqui, o que é a igreja? A igreja é a instituição que Jesus prometeu edificar e abençoar, é o lugar de reunião dos verdadeiros adoradores, é a assembleia mais preciosa da terra, é a expressão terrena da realidade celestial, ela por fim triunfará, é a esfera de comunhão, é quem proclama e defende a verdade divina, é o lugar principal de edificação e crescimento espirituais, é a plataforma de lançamento para a evangelização do mundo, é o ambiente onde a gente se desenvolve e pode ser escolhido ou contemplado com um cargo na vida da igreja. Mas se a gente diminuir o zoom da máquina, se a gente se concentrar naquilo que Jesus diz em Mateus 16, um texto que a gente leu, quando Jesus se dirige a Pedro, o que é a igreja segundo Jesus? Vamos aqui só nos deter no versículo 18 de Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto dos mais controvertidos na Bíblia e na história do cristianismo. Por quê? Vou explicar, resumidamente. Porque a Igreja Católica considera Pedro o primeiro Papa. Quem já teve a oportunidade de visitar o Vaticano, a Basílica de São Pedro, que está na praça, que é aquela praça principal do Vaticano, né? Quando o Papa se dirige à comunidade católica, ele fala daquela janela, está falando ali da casa paroquial que está ali ao lado da Basílica de São Pedro. Então, se você tem a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro, que foi erguida no século XVI, é uma coisa espantosa, é uma coisa assim, do ponto de vista artístico, um espetáculo, e você vai encontrar várias estátuas. E uma das estátuas que você vai encontrar lá é a estátua de Pedro, Pedro sentado. E se você reparar bem, você vai perceber que um dos pés de Pedro está gasto, muito gasto. A estátua está na cor preta, pelo menos estava no ano que eu pude visitar aquele lugar. E você vai perceber que um dos pés de Pedro, ele já não é preto, metade dele, já era uma cor meio que cor de bronze, meio amarronzada. Por quê? Cada pessoa que vai ali quer tocar, porque a estátua de Pedro, ele está sentado numa poltrona, só que está alta. Então, só dá para tocar no pé. Aí os fiéis católicos vão e o quê? Tocam no pé de Pedro. E de tanto toque,
o pé foi se gastando. Pastor, volta para o assunto aqui da aula. Vamos voltar juntos? A Igreja Católica considera Pedro o primeiro Papa. Idolatra Pedro. O que isso tem a ver conosco, os protestantes? Para fugir dessa interpretação de que Pedro é o primeiro Papa, qual é a interpretação mais comum no meio evangélico, no meio protestante, para esse texto? No qual Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A interpretação mais comum entre os protestantes é de que a rocha não é Pedro. Porque, no imaginário protestante, se a rocha for Pedro, isso é dar pontos, isso é apoiar a prática da Igreja Católica que idolatra Pedro e considera Pedro como uma grande autoridade, como o primeiro Papa. Entenderam o ponto ou não? Legal. Então vamos para a segunda parte. Só que do ponto de vista exegético, Pedro é a rocha. A palavra Pedro significa Petrus, rocha, e quando a gente lê Atos dos Apóstolos, quem é a primeira personagem que Deus usou como principal líder da igreja em Atos? É Pedro. É Pedrão, é Pedoca. Só que a gente, com medo de dar pontos para a Igreja Católica, no mundo protestante se desenvolveu a interpretação de que Jesus, a rocha não é Pedro, é a declaração de Cristo. Não, irmãos. Jesus está dizendo que Pedro seria a rocha em que sentido? Deus usaria poderosamente ele como um instrumento de edificação da sua igreja. Isso não quer dizer que Pedro era perfeito, que Pedro é sem pecado, que o que a Igreja Católica faz está certo. Mas do ponto de vista exegético, tanto no original, como quando a gente lê Atos, o primeiro grande instrumento humano que Deus usou, naquele momento em que a igreja tinha que se expandir, é a personagem que ocupa do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12. Aí, a partir do capítulo 13, certo, a gente tem o foco de Lucas, autor de Atos, centralizado em quem? Em Paulo, a partir da primeira grande viagem missionária. Mas se você prestar bem atenção, do capítulo, mais exatamente, do capítulo 1, né, os discípulos estão ali reunidos, amedrontados, Jesus aparece, Jesus é assunto ao céu, se despede deles. A partir do capítulo 2, quem é que, cheio do Espírito Santo, faz um discurso, aquele que havia negado o nome de Cristo? Quem é que faz um discurso e diz assim, vocês, judeus, mataram a Cristo, crucificaram a Cristo? É Pedrão. Quem é que vai preso? E quando as autoridades judias diziam assim, olha, a gente vai dar uma surra, a gente vai soltar vocês, Pedro e João, mas, por favor, não falem mais desse nome. Antes importa a nós obedecer a Deus do que aos homens. É Pedro. Então, de fato, Pedro foi usado por Deus. É nesse sentido que ele é a rocha. Até porque, isso é o sentido natural. Também eu te digo, ele está dizendo para quem? Está dizendo para a comunidade de discípulos? Não, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Você, Pedrão, você que vai me negar, você que vai me abandonar como os demais, só que a fama vai ficar para ti, porque você disse que jamais me negaria, é você que eu vou usar para edificar a minha igreja. Ali o pastor quer falar. Corrige aí, pastor. Redime aí a explicação. Corrigir nada não, está tudo certo. Só lembrando que talvez ajude o pessoal, Paulo fala que o fundamento dos apóstolos. E profetas. Exatamente. Então, Pedro é um desses fundamentos. Ele não é a pedra angular. Verdade. A pedra angular é Jesus Cristo. Agora, a rocha, como todos os outros apóstolos, são, tanto que a cidade de 12 portas, que deu aquele entreveiro lá, aquela pergunta que tem o 13º lá, né? Então, 12 apóstolos são o fundamento dos apóstolos, não tem ele não é a dúvida pedra alguma. angular, mas ele é um tijolo da parede. Opa, ixi, é rocha. Exatamente. Ele é usado por Deus, não tem como negar. Esse é o sentido natural do texto. Só que, para evitar a corrupção que a Igreja Católica pratica em relação a esse texto, né, que é para idolatrar Pedro, para justificar o papado,
o magistério. Aí a gente caiu no outro extremo, mas é Pedro mesmo, irmãos. Pode falar, Daniel. Não fosse o abuso da Igreja Católica com essa questão de Pedro, né, de alçá-lo aí ao primeiro Papa, etc., talvez a Igreja Protestante Valorizasse. absorveria essa exegese aí como a principal. Mas é bom salientar também que existe uma alternativa de interpretação claro. bem interessante, Sim. né? Que é a mais comum no meio protestante, Vai lá. que é justamente a afirmação de Pedro a respeito Ok. de Cristo, né, Sim. obviamente. Que a afirmação anterior é: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Né? Essa afirmação com a qual eu concordo. Né? Ok. Eu não creio que Pedro seja a pedra, ok? Mas eu creio que a afirmação de Pedro é a pedra. Perfeito. Até mesmo a Bíblia de Genebra dá 4 interpretações possíveis, né? E essas são as 2 principais. Certo. Não, perfeito. E até mesmo porque, enfim, não sei qual que é a diferença de pedra para pedra, essa pedra para a pedra angular. Mas a pedra angular, creio eu, que seja a principal da construção. É a principal. Então, eu creio que, obviamente, Jesus é a pedra, Certo. a principal, a pedra, o fundamento de tudo, né? E a partir disso aí, o fundamento dos apóstolos, que remete à pedra principal. Tranquilo, obrigado, Isso Daniel. Mas, assim, é uma alternativa de interpretação. Não, Tá? e a interpretação que eu coloquei aqui, por favor, se eu der a entender que é a única correta, o que é a correta, me desculpem, né? Por isso que eu falei no início que é um texto muito controvertido, certo? E o que eu coloquei aqui, que particularmente é a minha interpretação, onde eu, né, me identifico, é uma possibilidade, mas não é a única, existem outras também. Muito bem. E aí, isso aqui só também é um alerta para nós, como o contexto influencia a nossa interpretação de passagens bíblicas. Por exemplo, pegando esse mesmo gancho, Maria seria muito mais valorizada no meio protestante se a Igreja Católica não abusasse, não patrocinasse, estimulasse a adoração a Maria. Se a Igreja Católica não reconhecesse Maria como Imaculada Conceição. Como a Igreja Católica afirma isso sobre a nossa irmã Maria, normalmente Maria não é muito comentada no nosso meio. A gente comenta Davi, de Paulo, de Ruth, de Abraão, mas Maria a gente, né, até diminui assim a altura da voz. Por quê? Porque Maria está muito associada à Igreja Católica. Eu vou dar outro exemplo e a gente volta para o assunto. Pega lá Romanos 13, né? Toda autoridade procede de Deus, né? Não há autoridade que não seja instituída por Deus. Lembra desse texto? Lá de Romanos 13? Lá no Chile, durante muito tempo, né, os evangélicos votaram nos candidatos do Partido Radical, que era um partido que não era nem de direita nem de esquerda, que era um partido com a ideologia liberal, ou mesmo em candidatos que não se identificavam com a Igreja Católica. Em 1970, Salvador Allende, socialista, ateu, foi eleito presidente. E aí? Como é que os evangélicos lá do Chile passaram a interpretar Romanos 13:1, que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus? Porque aí foi eleito democraticamente um presidente de esquerda ateu. Eu só estou pontuando isso para mostrar como o contexto, a situação social, tende a influenciar a nossa interpretação das Escrituras. Voltando aqui para o texto, o que é fato? O que não é interpretação? O que é fato? Jesus usa a palavra igreja, no grego eclésia, que significa literalmente chamados para fora. A igreja é, portanto, a reunião daqueles que foram convocados por Cristo. Cristo nos salvou, Ele nos resgatou das trevas, do mundo, e nos deu uma missão. E por isso nós formamos a eclesia, que no grego clássico, né,
O Novo Testamento foi escrito na língua grega. Era a língua falada pelos gregos, até antes de Cristo. O que significava eclesia, assembleia? Quando os cidadãos tinham que tomar uma decisão, eles se reuniam numa praça, eram apresentados os assuntos e depois as pessoas tinham direito a falar, aquelas que tinham cidadania, certo? Não podia ser escravo, não podia ser mulher, segundo o conceito da época, e também não podia ser pobre, tinha que ter posses. Esse era o cidadão lá da Grécia Antiga. As pessoas debatiam e votavam. Essa era a eclesia. Essa era a assembleia, ou seja, a palavra eclesia tinha a ver com uma reunião secular. No Novo Testamento, passou a ser usada essa palavra como sinônimo de reunião do povo de Deus, dos escolhidos, dos chamados por Cristo. E aí a gente evoca também aqui a passagem de 1 Pedro, que diz, lá no capítulo 2, versículo 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, à luz de Mateus 13, texto que foi lido aqui no início, podemos afirmar que a igreja, segundo Jesus, é de origem divina. Concordamos com isso? Porque Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que edifica a igreja? Cristo. Jesus é o autor da nossa fé e é o consumador dela. Ele nos edifica. Então, a igreja é de origem divina. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros. A origem da igreja é divina. Não somente isso, a igreja é de propriedade dele, porque Jesus afirma, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é indestrutível, porque e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também a igreja é espiritual, o poder dela é espiritual. Por isso é que pode até ser que em algum lugar a igreja desapareça como um agrupamento humano. Eu me lembro de um colega na época de seminário, ele lá do interior da Bahia, ele falou assim, uma vez, olha, lá na minha região, no interior da Bahia, havia uma igreja que ela não estava bem, ela deixou de ser igreja e voltou ao estágio de congregação. A situação foi complicando tanto que deixou de ser congregação, é ponto de pregação. Hoje nem ponto de pregação é. Porque desapareceu. É como eu falava, né? Na Turquia, em vários lugares mencionados no Novo Testamento, já não existe igreja cristã. Então a igreja está perdendo? Não, o poder da igreja é espiritual. Lembram aquela passagem lá, quando o aprendiz de Eliseu ficou preocupado porque chegaram os exércitos reais para prender o profeta Eliseu, e ele atemorizado, Senhor, são muitos que estão contra nós, e Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos dele, e o Senhor deu para aquele aprendiz, para aquele mancebo, olhos espirituais, e ele ficou impressionado com as miríades celestiais, com a quantidade de anjos que estavam ali acampados, o exército de Deus. Então, irmãos, o poder da igreja é espiritual. Por isso que o Senhor fala, dar-te-ei. A quem que ele dá, Daniel? Daniel, a Pedro, estou brincando, Daniel. Eu estou brincando contigo, Daniel. Não leva o pessoal, não, cara. Então, espera aí, deixa eu só terminar de ler o versículo. Fui provocar, né, Daniel? Agora aguenta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, não dê esse microfone, estou brincando. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, antes do Daniel falar, ele devolver a provocação, a gente pode até discordar sobre qual é a interpretação mais convincente sobre Mateus 16, 18. Sobre aquilo que a gente não pode divergir, isto é, sobre aquilo que nós concordamos é que a igreja é de origem divina,
é propriedade de Cristo, ela é indestrutível e o poder dela é espiritual. Amém? Amém. Daniel, por favor, pega leve. Não, é o conceito de chaves ali. Chaves a gente sabe que é para abrir ou para fechar, né? E considerando que Jesus entregou as chaves do reino para Pedro, né, e para o colégio apostólico, né, por assim dizer, Pedro como sendo o expoente do colégio apostólico, e após a morte dos apóstolos, né, vieram os presbíteros, os pastores, os mestres, etc. Essas chaves, como que o senhor interpreta essas chaves nos dias de hoje? Está com a igreja, mas a igreja, a liderança da igreja, tem a responsabilidade de abrir e fechar, assim, dentro de um contexto de disciplina eclesiástica, excomungar, aceitar o irmão. Como que o senhor entende isso aí com a próxima afirmação? O que ligares na terra será ligado nos céus. Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, assim, quando um pastor fala que é uma boa pergunta, é pergunta que o pastor sabe responder. O pastor não sabe, rapaz, essa pergunta aí, olha, rapaz, essa pergunta aí não vem de Deus, não. Estou brincando, viu, gente? Só um adendo àquilo que o Daniel acabou de falar. De fato, Pedro tinha importância, porque entre o grupo dos 12 havia 3 discípulos que Jesus teve um relacionamento mais próximo, mais estreito com eles. Pedro, João e Tiago. Só para reforçar que Pedro, dentro dos 12 discípulos, ele teve uma intimidade, ele foi tratado por Jesus de uma maneira especial, assim como João, que é chamado de discípulo amado, e teve o encargo de acompanhar e pastorear a mãe do próprio Cristo. É só para a gente também aqui dar um golpe naquela ideia de que sempre Deus vai tratar todas as pessoas de maneira igual. Calma, vai com calma. A seletividade, sim, e isso aí depende do Senhor. Parábola de Jesus. A uns ele deu 5 talentos, papai. A outros ele deu 2, a outros ele deu 1. Você vai reclamar agora, vai brigar com Deus? Porque ele decidiu dar para uns 5, para outros 2, para outros 1. Deus ama, Deus quer que todos sejam convertidos e salvos. Agora, a vontade dele é soberana e a gente tem que ter sensibilidade e maturidade para reconhecer isso. Ponto. Agora vamos à pergunta do Daniel. Qual é a chave? Fazendo trocadilho. Qual é a chave para responder a pergunta do Daniel? O Senhor Jesus concedeu autoridade aos discípulos que vieram a ser apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Quem são os sucessores dos apóstolos? Novos apóstolos? Não. A quem os apóstolos ordenaram no Novo Testamento? Livro de Atos. Eu estou te ajudando, rapaz, estou falando de você. Os presbíteros. Atos 14, 23. E promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. Então, a quem o presbitério ordenou? Timóteo. Imposição de mãos. Não podemos ordenar de maneira precipitada. Então, os apóstolos que receberam a autoridade de Jesus, por isso que a igreja é fundamentada. O fundamento da igreja tem a ver com o ensino dos apóstolos e profetas. Eles ordenaram e, num certo sentido, transferiram sua autoridade espiritual à liderança da igreja. E essa liderança, desde então, tem sido através da liderança reconhecida pela igreja a partir dos critérios bíblicos. Então, toda vez que a igreja, em obediência à palavra, não a partir do que a pessoa diz, mas em concordância com a palavra é muito clara, mostrando quais são os requisitos para que uma pessoa seja presbítero, seja diácono. Uma vez que a pessoa se enquadra nisso, e ela é legitimamente ordenada por quem recebeu essa autoridade, por quem já está no exercício da função, então essa autoridade espiritual, essa cadeia, essa corrente é mantida, é preservada. Agora, a partir do momento que o critério bíblico é desobedecido, aí a gente não pode esperar que Deus chancele isso. A Bíblia fala lá, 1 Timóteo 3,
que ao excelente obra almeja aquele que anela o episcopado, não é? Ou seja, excelente coisa é ser ministro de Deus, seja marido de uma só mulher. Aí o irmão X da igreja Y está casado pela terceira vez, terceiro casamento. Quer ser pastor? Serve para ser pastor? Olha para mim, olha na minha cara e diz: o senhor está errado, pastor. Serve para ser pastor? Eu não estou dizendo com isso que esse irmão não pode ser perdoado. Eu não estou dizendo com isso que Deus fechou as portas para ele. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele, marido de uma só mulher. Se ele não tiver se separado das duas anteriores pelas causais bíblicas, só existem duas causais bíblicas: adultério e abandono. Se ele não tiver sido traído ou abandonado de maneira deliberada, e para isso tem que ser aberto um processo na instância civil e também na instância espiritual, que é a igreja. Ele se separou da primeira por incompatibilidade de gênio. Da segunda é porque não dava mesmo, é questão de financeira, né? Ele pensava em administrar a grana de uma forma, a mulher de outra. Ok, casou pela terceira. Não tem como, meu irmão. Não banalize a Escritura. Não banalize a Escritura. Ou então, está sendo muito radical. Ou então, esse irmão que quer ser pastor, os filhos não obedecem, não respeitam sua autoridade. Você acha, querido, você acha, querida, que esse irmão que não governa bem a sua casa, que não consegue pastorear a primeira igreja que é a sua família, você acha que ele está apto? Então, voltando aqui, rebobinando a fita, quando a igreja, em concordância, em obediência à palavra de Deus, identifica as pessoas que cumprem os critérios, e essa pessoa é legitimamente ordenada, ou seja, recebe a imposição de mãos de pessoas que estão no exercício pela via correta, que também não pode ser o indivíduo que abriu uma igreja no fundo do quintal, onde só ele, a esposa e o filho dele vem vocação espiritual nele. Então, aí, essa cadeia espiritual, essa autoridade, esse poder espiritual de o que ligares aqui na terra terá sido ligado no céu, o que desligares aqui terá sido desligado, isso se mantém, isso se preserva. Então, em resumo, Daniel, a gente tem que respeitar as autoridades que Deus estabeleceu na vida da sua igreja. Então, quando nós nos reunimos e, em obediência à palavra de Deus, colocamos em prática o que diz a própria Escritura, né, Deus faz valer a sua palavra no nosso meio. Da mesma forma, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele se faz presente. Né? E isso tem a ver com questão de disciplina eclesiástica. E esse 2 ou 3 também invoca, de alguma maneira, a liderança da igreja, porque se a gente vai na sequência do texto, se primeiramente você fala com o irmão, ele não se convence, você fala de novo, depois você leva 2 ou 3 testemunhas, depois você diz-o à igreja, e se ele não ouvir a igreja, você considera ele como publicano, como um pecador deliberado. Então, é através dessa sucessão apostólica no bom sentido, da ordenação, do reconhecimento de autoridade espiritual por aquela que é a liderança da igreja. Pastor, eu realmente fico intrigado com essa segunda parte do versículo: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E essa é uma dúvida sincera minha, talvez seja dos outros irmãos também, mas até hoje eu não consegui uma explicação clara em relação a isso. Por exemplo, a pessoa que é excomungada de maneira bíblica, ela é excomungada da igreja ou da denominação? Da igreja do Senhor, da igreja do Senhor, ou da denominação? Desculpa te interromper, ela é excomungada da igreja do Senhor. E a denominação faz parte, não é a totalidade, mas faz parte da igreja do Senhor. Continue. Sim, porque eu já escutei explicações de que quem insere os membros na igreja do Senhor é o Espírito Santo. E quem exclui os membros da igreja do Senhor também é o Espírito Santo. Mas as autoridades da igreja têm a autoridade, como está falando. Quem diz isso aí não sabe de nada.
Por quê? Porque o Espírito Santo usa pessoas. Uma vez uma irmã disse assim, porque vocês valorizam muito a tradição, a forma, o escrito, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E você está fazendo pouco caso do que o Espírito Santo fez no passado, através dos irmãos que se reuniram e escreveram documentos que respaldam a palavra de Deus? Então, essa conversa soa muito espiritual. É o Espírito Santo. O Espírito Santo usa pessoas. Quando o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé e os despediu para a obra missionária, ele usou quem? A igreja de Deus. Disse o Espírito Santo, a igreja. A gente não sabe se foi através de voz audível, se foi através de convicção interna. O Espírito Santo manifestou a sua vontade à igreja. E a igreja os despachou. Quem ordena no Novo Testamento são os presbíteros, a autoridade de Deus. Quando Paulo se dirige aos presbíteros de Éfeso, ele fala que eles foram vocacionados para pastorearem a igreja de Deus. Qual é a definição que a nossa teologia estabelece para a vocação? É um chamado pessoal, interno, confirmado pela igreja, pela comunidade. Qual é a ideia que subjaz? Qual a ideia que está por trás? Que o Espírito Santo que desperta, que planta o chamado no coração de um, é o mesmo Espírito Santo que habita nos demais crentes e que confirma essa vontade. É para anular o elemento da subjetividade, a possibilidade de erro. Então, não existe incoerência entre uma coisa e outra. O problema é quando a pessoa diz assim, o Espírito Santo me falou, só que a igreja não percebe que o Espírito Santo, não reconhece que o Espírito Santo falou por ela. Porque o que ela está dizendo foge do padrão da Escritura. Quando a gente lê João 14 e João 16, qual é o ministério do Espírito Santo? É um ministério cristocêntrico. Ele vos fará lembrar as palavras que vos disse. O Espírito Santo não acrescenta nada àquilo que Deus já tinha revelado. Então, qual é o sentido de que ligares? Obviamente, só recordando, quando Jesus disse isso, não havia denominação. Qual é a definição de Lutero para a igreja? Uma definição que se aplica porque ela tem fundamento bíblico, não porque Lutero disse. A igreja é onde o evangelho é o lugar, onde o evangelho é pregado de maneira fiel. Onde o evangelho é pregado de maneira fiel e as pessoas respondem de maneira positiva à pregação do evangelho, ali está o povo de Deus, dependendo da placa. Então, quando uma liderança excomunga, biblicamente, pelo critério bíblico, uma pessoa, ela está excomungando da igreja de Deus, da igreja espiritual, que tem a sua expressão visível através de uma denominação, de uma igreja local. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não possa ser restaurada. Porque, às vezes, a pessoa está tão corrompida, cauterizada pelo pecado. Lembra que o Davi, quando pecou contra Batseba, aí Natã foi lá, enviado por Deus, contou uma parábola, contou uma história, Davi falou assim, o homem dessa história aí tem que ser morto. Natã, tu és um homem. Aí, Davi caiu em si. Então, o fato de uma pessoa ser excomungada não quer dizer que depois, se arrependida, ela não pode ser restaurada pela mesma autoridade que Deus usou para antes aplicar a sanção espiritual. A gente termina a aula falando das figuras. Isso aqui é rápido. A igreja em figuras. Olha quantas imagens Deus utiliza na Bíblia para falar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A igreja é um rebanho. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, diz o Salmo 100. E ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, diz Jesus. A igreja é um monte, olha que coisa legal, gente. Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. A igreja é o santuário de Deus. O Rick Warren diz, né, assim, qual é a igreja mais importante do mundo? É aquela que Deus está edificando dentro de você. Ele se baseia nisso aqui, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja é uma planta, eu sou a videira, disse Jesus, e meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós os ramos. A igreja é uma família, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, sois da família de Deus. A igreja é uma cidade, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. É por isso que somos chamados, considerados concidadãos dos santos.
A igreja é uma nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. A igreja é nova massa, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A igreja é lavoura de Deus. Ó, quem é do campo aí, viu, Sebastião? Os fazendeiros aí, Sebastião e Misael. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus sois vós. A igreja é a comunidade do caminho, Não é qualquer comunidade aí que se apresenta como da graça. Na época do Novo Testamento, os seguidores de Cristo foram denominados como aqueles que eram os do caminho. Conclusão, hoje se fala em desigrejados. Antes falávamos em desviados. Fulano de tal está desviado da igreja. Uma vez uma irmã me disse, meu filho está com um pé na igreja e outro fora. Irmãos, quando alguém deliberadamente, ou seja, de maneira consciente, se afasta da igreja, porque já se afastou de Deus. Na verdade, quando se afasta da igreja, aqui dali é só a ponta do iceberg. É porque quando alguém adultera, quando alguém mete o pé na jaca, na lama, aqui dali é só a evidência de um processo que já havia começado no coração dela há muito tempo. Quando alguém se afasta da igreja de maneira deliberada, é porque a pessoa já tinha se afastado de Deus. Ninguém se distancia da igreja do dia para a noite, isso é um processo. Para que isso não ocorra conosco, é por isso que a gente está dando essa aula, obedeçamos a Cristo. O que disse Jesus? Eu sou a videira verdadeira, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos colocar em pé e orar. Senhor, não é por nós. Se fosse por nós, não estaríamos aqui. Jamais estaríamos no meio do teu povo. É por graça. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que é nossa responsabilidade. Porque uma vez salvos, uma vez dotados com teu Espírito, temos responsabilidade. Decidimos ou não, ó Deus, ler a Bíblia, decidimos ou não orar, decidimos ou não vir à tua casa, decidimos ou não ofertar e dizimar, decidimos ou não, ó Deus, evangelizar. Dispõe o nosso seio e dá-nos força para responder de maneira positiva a tua palavra, para ser tua igreja no mundo, para viver como teu povo. Dá-nos graça, Senhor, e evita que nos afastemos de ti e, por conseguinte, da tua igreja, do teu povo. Rogamos tua graça e o fazemos em nome de Jesus. Amém.